Olá pessoal, como vocês estão? Eu hoje aqui tô de microfone um pouco melhor e o vídeo hoje queria falar um pouco sobre isso que eu coloquei no título, o que me cansa na medicina, o que deixa o meu plantão ruim, o que me deixa cansado de fazer. Falei aqui de plantão porque atualmente trabalho quase que exclusivamente em plantão, mas já trabalhei em ambulatório, em UTI e plantão de enfermaria, e eu vejo que o que me cansa são as mesmas coisas em geral. E eu queria compartilhar um pouco com vocês sobre isso. E eu sou Felipe, eu sou médico emergencista, e eu queria conversar um pouco com vocês sobre alguns pontos aí que eu acho que seria interessante aí de uma reflexão com vocês. Primeira coisa, o microfone melhorou, né? Melhorou bastante. Sugestão aí do Neto, enfermeiro que trabalhou comigo e que está acompanhando os vídeos. Ele deu essa sugestão ótima que, sem dúvida, muda completamente a qualidade do vídeo. Acho que vocês vão gostar mais de acompanhar aí essa discussão. A ideia é que em breve esses vídeos virem realmente uma discussão, que eu faço ao vivo, né? A gente consegue fazer, ter chat, a gente consegue conversar um pouco mais e acho que vai ficar mais interessante para vocês. Bom, o primeiro ponto que eu queria lembrar, que com certeza cansa vocês também, que o que deixa um plantão cansativo, que eu saio do plantão e falo, tô exausto, sem dúvida é a ignorância. E a ignorância aqui, em geral, as pessoas pensam muito sobre a dos outros, mas eu acho que a minha é a que mais me cansa, sem dúvida alguma. O plantão que tem atendimento de alguma coisa que eu não sei o que o paciente tem, ou eu não sei o que eu preciso fazer agora. Isso para mim é extremamente cansativo. Isso acaba com o plantão. Por quê? Porque eu vou ter que usar os. Cada vez isso acontece menos, óbvio, conforme você se desenvolve na carreira da medicina, né? Conforme você vai se desenvolvendo como médico, cada vez menos você passa por essa situação, mas e cada vez mais você vai entender nessa situação e que você vai precisar de saber onde estão os recursos e encontrar, comparado com o meu primeiro plantão que eu tinha que pesquisar 80% das coisas que eu fazia e eu só tinha uma fonte de pesquisa, que era o livrinho que eu levei na época, eu não tinha muito celular assim, eu levei meu livrinho lá para consulta, na época aquele Black Book que tinha. Então, era isso que eu tinha de acesso à informação ali. Então, e acho que sem dúvida, o que fazer agora é um ponto difícil, assim, mas não saber o que o paciente tem pega mais, pega mais. Porque se eu não sei o que o paciente tem, com certeza eu não sei o que eu tenho que fazer agora, porque eu não faço ideia do que ele tem. Então, diagnóstico é algo que é muito importante em medicina como um todo. É, lógico que em carreira mais ambulatorial, a gente consegue ganhar mais tempo, tem um retorno para pensar, e algumas vezes em um caso um pouco mais complexo. Na emergência, às vezes, isso não é tão simples, às vezes a gente tem tempo curto para tomada de decisão, e por isso a importância dos ABC, que é aquilo que você faz para todo mundo que vai ajudar. Cara, você tem que saber muito bem o ABC ali, a avaliação primária, se você for trabalhar com emergência, porque isso vai te dar tempo, você vai conseguir fazer com que o paciente fique estável até você consiga pesquisar o que você precisa fazer ali na hora. Eu não tenho dúvida de que isso é extremamente importante. Você não sabe se deveria aprender agora. E a gente pode fazer um vídeo sobre isso. Comenta aí se achar que é interessante. Eu acho que vale muito a pena a gente falar sobre isso, mas saber o que o paciente tem vai muito de estudo, muito de experiência. Então, quanto mais paciente se atende, relacionado aí também com um vídeo que eu já coloquei aqui, que é sobre como aprender medicina, né? A gente aprende medicina atendendo o paciente também, além de estudar. Só estudar muitas vezes não é o bastante. E não, mas não saber o que fazer agora, mesmo que eu sei o que o paciente tem, eu não sei, ou não saber como fazer algum procedimento, ou não saber qual o próximo passo, seja de investigação, seja de conduta, acho que é bastante frustrante aí. E cara, e eu percebi que quando eu tenho um plantão, por exemplo, noturno, que tá na lista aqui, para trabalhar à noite não é extremamente prazeroso e é muito diferente de você fazer outras coisas à noite, é diferente de ficar acordado com os filhos, é diferente de ficar acordado para ir numa festa, por ficar acordado conversando com os amigos, é totalmente diferente. Trabalhar à noite você tá de uniforme de trabalho, você tá de calça, de tênis, você tá andando, você anda muito. Então acho que tudo isso é
são pontos que atrapalham um pouco mais esse do trabalho à noite. Mas eu vou falar lá depois. Mas eu acho que um plantão que eu não tive nenhuma surpresa, assim, que eu conduzi ele com facilidade, assim. Tudo que aconteceu eu sabia e mesmo que ele seja noturno, ele não me cansa tanto quanto um plantão que eu atenda poucos pacientes ou que seja só um período de 6 horas de manhã, que é um período relativamente tranquilíssimo para trabalhar, mas que tem algum paciente que eu não sei o que fazer. Isso acaba muito com a gente, né? E eu acho que, sem dúvida, é um ponto de dificuldade. Acho que esse é o que menos as pessoas comentam, que mais me incomodou a carreira toda. Então, assim, isso sempre percebi que isso me incomodava e que estudar fazia muito bem para a qualidade dos meus plantões, para a minha vontade de continuar trabalhando. E aqui eu trago o segundo ponto, que é a falta de estrutura. Poxa, falta de estrutura quebra as pernas, né? A gente desanima muito quando tem um plantão, um trabalho, independente do trabalho, né? É que eu queria falar de forma abrangente na medicina como um todo, porque acho que esses pontos são comuns. E eu vejo que não ter a estrutura que você precisa, não estou falando nada muito rebuscado, não. Estrutura básica, né? Faltar estrutura básica, faltar medicação que são muito comuns de precisar. E eu, de verdade, assim, não tenho muita frescura com isso, não. Eu tento me adaptar aos locais que eu trabalho, mas quando não tem o mínimo, é uma das coisas que, inclusive, me faz sair do lugar, assim, porque, poxa, fica difícil você atender emergência sem ter um eletro. Pô, acho que é demais, né? Um desfibrilador que funcione adequadamente, sem raio-x, dependendo do perfil do paciente, e aí começa a ficar complicado, porque algumas coisas são tão básicas. Você fala assim, mas a cidade é muito pequena, será que nunca acontece nada? Cara, não sei se vocês são azarados igual eu, mas se não acontece nada, alguém vai capotar uma moto na frente da UBS que eu tô atendendo. Eu nunca atendi a UBS, mas se eu atender, vai acontecer isso. Na cidade de 2.000 habitantes, capota uma moto e levam lá. E aí, se não tem nada, eu prefiro trabalhar em lugares que eu tenho mais recursos, porque, cara, não ter estrutura me cansa demais, me mata. Eu acho que bastante gente é assim, a ignorância própria, não escutei muita gente falando, apesar de eu tenho certeza de que isso incomoda muita gente. A falta de estrutura já é algo que a gente fala um pouco mais, né, mais comumente discutido sobre coisas que fazem a gente, principalmente, abandonar plantão. Mas eu sinto que isso é uma coisa, essa condição inadequada cansa muito, né? E a condição inadequada também pode ser não ser falta de estrutura do local para o atendimento, mas às vezes, pô, uma coisa que me desanima bastante, que cansa demais, você tem lá, você dá um plantão noturno, você tem lá 3 horas, 2 horas para descansar de madrugada, quando diminui o fluxo, né, de pacientes, e aí você tem um colchão velho lá, cheio de ácaro, de que já me ataca a rinite, e aí eu nem descanso direito, não serviu de nada, aquilo foi até pior, eu volto pior para atender depois. Eu acho que esse é um ponto também que pega, né? Já dei plantão em lugar que não tinha água gelada, não tinha água, bebedouro, pô, não dá, nunca mais voltei. Sem condições, muito calor, a gente tá colocando doentes, né, numa condição muito chata, muito difícil. Você tá trabalhando, pô, você precisa de um mínimo ali de qualidade para manter o seu trabalho. Você vai ficar ali por horas e horas. Se for um lugar muito ruim de estrutura física assim, cansa demais, não dá para ficar trabalhando, não. E no terceiro ponto, eu coloquei aqui não ter ajuda. Não ter ajuda influencia muito equipe. Ter uma equipe que eu não confio, ou não ter com quem discutir um caso, às vezes um plantão no local sozinho. E é por isso que, assim, isso varia muito de pessoa a pessoa, mas isso me pega bastante na questão de ambulatório, assim. Na época que eu terminei clínica médica, eu fazia a parte mais ambulatorial, você não tem muito com quem discutir nada, né? Diferente do plantão, principalmente do plantão que você tem mais plantonistas, dei plantão por muito tempo numa UPA, que eram 4 médicos de dia. E, poxa, era muito legal. Sempre que tinha um caso diferente, assim, a gente pegava ali a história, ia discutir com um médico mais experiente, acabava aprendendo bastante coisa, ia discutir se concordava com a conduta. Outros colegas, depois que eu fui pegando um pouco mais de experiência, me chamavam para discutir. E acho que é um clima muito legal assim, de trabalhar em equipe quando você tem mais de um médico. No caso do pronto-socorro, na UTI, super comum, né? A gente ficar discutindo casos com o diarista. Pô, isso aí acho que anima muito mais a trabalhar.
A equipe que a gente não confia, eu coloquei como terceiro ponto. O que mais me cansa, sem dúvida, é a minha própria ignorância de coisas que eu não sei fazer. Mas por que não ter estrutura? Eu coloquei na frente de não ter ajuda. Apesar de equipe ser mais importante do que material. Sem dúvida, com material pior, uma equipe melhor, você faz mais coisa. Você tem certo isso depois que eu trabalhei no SAMU, com uma equipe ótima, inclusive o do Neto, que me deu a dica do microfone. Eu vi que com poucos recursos, em situações muito adversas, a gente consegue fazer muita coisa se a gente tiver uma equipe ponta firme, assim, treinada, capaz. Mas é que material é tão simples. Equipe, entenda. Equipe é muito difícil chegar numa equipe muito bem treinada, é, leva tempo, leva investimento, dinheiro, é uma necessidade de muitas coisas. Assim. Agora eu vejo que para material, pô, material é barato, é barato. Mesmo material caro, mas vai montar você quer o quê? Videolaringo, desfibrilador, ultrassom de emergência, cara, sem dúvida, não tenho dúvida disso. Montar uma sala de emergência totalmente equipada é bem mais barato do que montar uma equipe treinada fera. Sem dúvida, sem dúvida. Quem nunca montou equipe talvez pode discordar. Mas quem já precisou montar uma equipe assim eficiente sabe o custo disso. Achar bons profissionais e treiná-los e desenvolver junto com eles ali um entrosamento de trabalho é difícil, não é fácil não. Então acho que por isso eu coloquei material pô, material é simples, cara. Colocar um ar-condicionado numa sala de atendimento não custa nada. É simples, perto de montar uma equipe boa de atendimento. Não tenho dúvida disso. Bom, tem algumas coisas que também deixam o plantão mais chato, mas tem coisas que tem que fazer, né? Por exemplo, burocracia. Pô, é chato às vezes preencher papel de pedido de exame, exame de imagem, precisa de papel específico. Cara, é chato, mas esse aí eu entendo que é um chato que faz parte, tá dentro da nossa profissão, em qualquer área. Qualquer área você vai ter que canetar paciente, escrever em prontuário, e tem que fazer isso bem feito, porque é importante pra gente mesmo. Então, burocracia é chato, cansa, mas tem que fazer, né? Se não fizer, a gente não tem salário. Ou pior, né? Se escrever de qualquer jeito de prontuário, você pode estar dando um tiro no pé e ser pior para você aí de ter processo e se enrolar. Mas eu acho que uma preocupação que deve ser dos gestores é assim que tenha o mínimo de burocracia possível para tentar, lógico, dentro da lei, dentro do que é obrigatório, tem que ter a anotação bem clara em prontuário. Um jeito é saber como fazer isso, treinar, fazer preenchimento de prontuário bem feito. Acho que isso é um ponto importante para se treinar, inclusive. Mas também ter uma ajuda aí administrativa para que isso se faça o mínimo possível. Acho que às vezes tem muito perda de tempo ali em plantão, procurando paciente, é, preenchendo papel que você não sabe qual que tem que preencher agora, e mandando várias vezes para exame. Pô, o que der para facilitar, eu acho que é uma coisa importante para todos os gestores, tentar ajudar a equipe no que der, né? Que for possível. Agora tem uma coisa que me cansa, tô em ordem de prioridades, né? Já foram 3. A ignorância, minha própria, sem dúvida. Não ter estrutura, não ter ajuda. Burocracia e, em quinto lugar, pagar mal cansa demais. Cara, o lugar que você sabe que você trabalha e vai ganhar pouco, puxa, isso aí desanima o trabalho. Desanima. Muitas vezes é um ponto que faz você desistir, dependendo do quanto abaixo da média. Acho que ninguém tem que ter um salário espetacular, assim, sei lá, acho que algumas pessoas merecem um salário espetacular, mas a média das pessoas tem que ter um salário médio. É muito duro saber que você está fazendo o seu melhor e receber abaixo da média. Eu acho que mas esse acho que é mais um problema até para o gestor do que para o próprio médico, né? Do que para quem está prestando serviço. Você sabe que você faz um trabalho bem feito, você sem dúvida achará um lugar que pagará melhor. Sem dúvida, assim. Então, acho que isso tem que ser um problema do gestor para ele tentar melhorar condições para trazer os bons médicos para o seu serviço, né? Cara, e aqui um ponto um pouco mais polêmico, não sei. O plantão que não faz nada é algo que me cansa. O que é esse plantão que não faz nada? É aquele plantão que nunca tem nada. Aquele plantão que vai ficando.
que você sabe que vai ser monótono. Mas que assim, um plantão que não tem nada nunca, não existe também. Se existir, vai ser por pouco tempo, porque se não tem nada nunca, vai fechar esse plantão, porque estão pagando você à toa. Então, se você está num plantão que não tem nada nunca, vai procurando outro lugar para dar plantão, porque esse lugar vai fechar, tá bom? Mas, se não for essa situação, você está num plantão que às vezes chega alguma coisa. Cara, é esse que eu tô falando, assim, que me cansa. Porque, assim, é muito tranquilo, mas sempre tem alguma coisa que chega. E esse aí me pega um pouco, assim, porque você já vai para. Um plantão bom, todo mundo tem direito. Um plantão tranquilo, que atende menos. Pô, às vezes acontece umas coisas assim mesmo. Eu lembro que eu tive um plantão, UPA, que tem muito atendimento. Era num dia que tinha uma final de Paulista, que era Palmeiras e Corinthians. E fazia tempo que não tinha final Palmeiras e Corinthians. E, cara, aquele plantão foi muito tranquilo, assim. De manhã teve o ritmo normal da manhã à tarde, que geralmente aumenta o fluxo, diminuiu. E na hora do jogo, assim, teve 2 atendimentos. Foi abaixo da média, mas é um plantão que eu vou preparado, na UPA, um plantão que eu vou preparado para atender bastante paciente. Aquele dia não atendi bastante, fica até mais, né, a gente fica, pô, legal, foi plantão mais tranquilo, assim. Faz anos disso já. Mas, muitos anos. Uns 10 anos aí. 9. 9, eu tenho 10 que eu tô formado. Tem uns 9 anos. Foi logo no comecinho. Eu tava na residência já, mas foi no comecinho. Mas o que não tô falando desse. É um plantão que geralmente não acontece nada. Às vezes é um plantão de internação, de médico hospitalista, algumas emergências que são menos movimentadas, assim. Tipo, não acontece nada, mas você sabe que vai chegar já já. É um plantão que, pra mim, eu fico ansioso, eu não descanso, eu não consigo fazer outra coisa enquanto não acontece nada. Me incomoda, assim. Não sei, não me dou bem com esse plantão que não faz nada, não. Pode ser que seja coisa minha, mas conheço outras pessoas que são assim também, então talvez tenha algum motivo para isso. Acho que e o meu problema me causa ansiedade. Eu prefiro o plantão que, lógico, eu não gosto do plantão que cai a casa, que acontece tudo que podia acontecer nesse plantão, mas isso cada vez é menos comum, né? Conforme você vai aprendendo a gerir ali bem o plantão, isso pode acontecer, mas é cada vez mais raro. Bom, e aí coisas que cansam menos, mas que cansam fisicamente, principalmente. Eu separei mais 3 pontos aqui. Então, os 3 principais: ignorância, não ter estrutura, não ter equipe, disparados, os 3 principais. Aí tem 3 secundários ali, que é a burocracia, os plantões que pagam mal e plantão que você não faz nada, quase nada. Isso me cansa menos, mas ainda assim me incomoda. E algumas coisas que me cansam, mas que você vai aprendendo a lidar, que eu acho que dá para se virar com, trabalhar à noite. Pô, trabalhar à noite era para mim uma preocupação maior lá no começo. Às vezes tem plantões à noite, em geral o fluxo é menor. Não são plantões tão ruins. Em geral dá para dividir o horário em algum momento, fica um de prontidão, né? E o outro consegue descansar um pouco mais. E se precisar de ajuda, esse que está de prontidão chama. É comum isso e dá para fazer sem grandes problemas. E trabalhar à noite, assim, acho que um ponto importante é saber que, vamos supor que seja um plantão bem tranquilo à noite, não vai ser igual ter dormido em casa, aquilo que eu falei. Dormir de calça jeans é impossível, igual você dormir na sua cama, não tem como. Então, assim, você vai estar um pouco mais cansado nesse plantão que você dormir à noite, sem dúvida. Outro ponto é trabalhar de final de semana. Pô, fim de semana é feito para descansar? Não sei, para médico não muito. Mas é bom ter tempo para descansar. Eu acho que fim de semana acaba sendo ruim quando começa a acumular. Então, você trabalhar vários fins de semana seguidos sem ter dias de descanso, isso acho que me cansa, sim. Sim, me cansa. Então, não ligo de trabalhar final de semana, mas tem que ter algum dia de descanso, seja sábado ou domingo, ou, pô, trabalhou final de semana, mas durante a semana vai ter um dia mais leve. Acho que é tranquilo. E agora, assim, por último, desses todos, eu acho que era o que eu mais tinha medo lá no começo, lá antes de dar o primeiro plantão, que era eu tinha medo de plantão pesado ser cansativo. Mas acho que é o menos de todos hoje em dia, porque assim, quase não cansa. E, tem um plantão que eu atendi muita ficha, paciente grave. Pô, você descansa disso mais rápido que você descansa num plantão noturno. Você dá. Voltando para casa, assim, você já. Legal, trabalhei bastante, mas pronto, você está descansado.
E tem um grande benefício, desculpa, um grande benefício de ter plantão pesado, que eu tive que achar um bom motivo, né? Porque não só das pessoas que têm mais sorte com plantão, que é você aprende um monte de coisa. E se você aprende um monte de coisa, isso vai refletir lá em cima na ignorância. Você aprende bastante coisa, cada vez você é menos ignorante nos pontos que você precisa saber, e cada vez mais você está preparado para os plantões. Eu gosto, é, né, tenho superstição sobre isso, mas eu gosto de plantão pesado. Eu não vejo problema nisso. Eu não acho ruim também, de vez em quando, ter um plantão mais tranquilo. Acho ótimo. Ó, eu gosto igual todo mundo ter um dia mais tranquilo, mas eu não vejo problema algum em plantão pesado. E eu acho que aquele plantão que não faz nada e de vez em quando tem uma coisa, ele me deixa mais ansioso do que o plantão mais cadenciado, que você está sempre fazendo algo. Acho que a hora passa mais rápido. Eu acho que é mais interessante. Bom, pessoal, acho que essas são as coisas que mais me cansam. Falei mais de plantão aqui, mas principalmente nesse final aqui, né? Mas trabalhar à noite, trabalhar no final de semana, dia pesado, assim, menos comum em ambulatório, mas faz parte também, né? Tem também. E levar o ambulatório até tarde, colocar um monte de encaixe. Acho que isso é meio chato também. E essa parte de plantão, falo aqui porque sou emergencista, mas é bastante um segredo aqui, que parece que tem um monte de gente aí nas redes sociais que não sabem que tem um monte de especialidade que dá plantão. Então, obstetra dá plantão, intensivista, anestesista dá plantão, cirurgião, tem um monte de plantão de cirurgião. Então, nem todo mundo vai ser psiquiatra e endocrinologista. Tem bastante gente que vai dar plantão e muitas vezes a carreira toda. E grande parte das vezes esse plantão dessas especialidades é mais tranquilo, não porque trabalha menos, mas porque você trabalha na área que você sabe o que está fazendo. Então acho que essa é minha visão aí sobre a medicina de emergência. Quanto mais você souber de medicina de emergência para trabalhar na UPA, no pronto-socorro, no seu serviço de emergência, né, no seu departamento de emergência, mais tranquilo você vai perceber que vai ser. Pessoal, um abraço. Comenta aí o que você acha, o que você concorda, o que você discorda. Tenho certeza que bastante gente discorda, até porque essa lista é muito individual minha, mas você deve pensar em outras coisas aí. Escreve aí o que te cansa no plantão e dá o like aí para nós. Se inscreve no canal, a gente vai ter vídeos mais frequentes e em breve aí as lives. Um abraço a todos, até mais.